Olá, sejam bem-vindos de volta à terceira parte desse curso onde estamos falando sobre objetos. Esta é a terceira parte de uma aula maior no curso de Computação Científica utilizando C++ como linguagem de programação. E nesta terceira parte vamos falar sobre herança e virtualização. Caso você tenha encontrado este vídeo sem querer, tenha esbarrado nele e não saiba, volte na playlist e assista as outras partes. Então, eu estou assumindo que você assistiu tudo até aqui. E herança trata do fato de que uma nova classe não precisa ser escrita do zero, mas sim ela pode herdar e ter características de uma classe anterior. E isso é muito útil quando nós queremos criar um modelo para o nosso programa, para o nosso sistema. E eu vou desenvolver nesse momento um exemplo com vocês. Vamos fazer um exemplo, nada melhor do que aprender por exemplos, né? Exemplo de uma função de uma variável. Nós já vimos isso antes. Quando nós temos uma função de uma variável, na matemática, é como dizer que eu tenho uma função f de x. Então, se eu pego um valor qualquer aqui, por exemplo, 5, e a minha função f de x fosse, por exemplo, 3 vezes x, então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando 5 vezes 3, que é 15, e retornando o valor 15. E a função pode ser qualquer coisa aqui dentro, pode ser seno, cosseno, pode ser o que a sua imaginação mandar. E eu quero criar uma classe que sirva para vários tipos de função. Porque eu posso querer, por exemplo, ter um programa que deriva, ou que integra funções, ou que faz um gráfico de uma função. E eu quero poder fazer isso para qualquer função. E deixar que o usuário determine quem é aquela função. Como eu vou fazer isso? Eu vou criar um modelo. Eu vou criar o que nós chamamos de uma classe mãe. E a classe mãe, ela pode ser real ou abstrata. E antes de falar de funções, eu vou dar um exemplo teórico mesmo, técnico, para vocês entenderem como isso tudo funciona. Eu estou aqui com o meu programa vazio, sem nada dentro dele, e eu vou criar uma classe bem simples, class, né? Não em português e inglês, class, eu vou chamar de C1. Então, lembre-se que C1 vai ser a minha classe mãe. Dentro dela, eu vou ter tudo público. E eu vou ter um membro do tipo dado, por exemplo, float valor. E eu vou ter por exemplo, eu vou ter um membro do tipo método, que eu vou chamar de print. Vocês já sabem o que o print vai fazer. Então, print simplesmente vai fazer std cout valor. Simples assim. E aí eu preciso de um construtor. Na verdade, eu não preciso de construtor, porque valor é público. Então, minha classe está completa. Como nós usamos essa classe, venho aqui, digo que C1 é a classe, eu vou criar um objeto chamado x, e aí eu vou dizer que x é igual a 11.2, só para inventar um número diferente, e eu vou dizer x.print. Perdão aqui em cima, porque eu não criei um construtor, então na verdade eu não posso fazer isso, né? Eu preciso dizer x.valor é igual a 11.2. Então este novo programa se chama funções, C++, funções, -o, funções. Não pode colocar o CPP. Ele está falando que eu não tenho IOStream, não tenho mesmo, porque essas coisas têm que estar antes. Vamos pôr aqui.
funções. E lá está, eu criei essa classe C1 com valor e imprimi. Ótimo! Agora, eu vou mostrar para vocês como criar uma classe filha. Então, class C2. E C2 é filha de C1. E neste momento, eu não vou fazer mais nada. Se eu vier aqui embaixo e disser C2, olha só o que acontece. Eu tenho um erro. Por quê? Porque aqui em cima, quando eu disse que C2 era filha de C1, eu preciso dizer que ela é um filho public. Isso faz com que tudo que era público antes continue sendo público. Sem esta palavra, tudo que era público em C1 pode ser acessado de dentro da classe C2, mas não é mais público para quem está fora. Eu preciso de público aqui para preservar que tudo que fosse público em C1 continue sendo público em C2. E aí C2 é uma cópia exata de C1, eu não tenho que fazer mais nada. Funciona exatamente igual. Então, qual é o objetivo de você ter uma classe filha? O objetivo é fazer uma classe que herda algumas características, mas não herda todas. Eu, por exemplo, posso vir aqui e dizer, olha, essa função print que você tinha antes, eu agora vou fazer diferente. Além de escrever valor, eu quero escrever uma mensagem. Esta é a classe C2. E depois o valor. Olha só o que aconteceu. Quando eu fiz isso, agora a minha classe C2 tem um outro método que faz a mesma coisa que a classe mãe. E ele não sabe qual fazer. Ele está falando, ah não, aqui é porque está... Claro que eu tenho que vir aqui e dizer que isto é público. E olha só, eu sobrescrevi o método print da minha classe mãe. O que eu fiz aqui foi criar uma classe que passa por cima daquela. Legal, né? Então, do jeito que está escrito aqui, se eu chamar print, eu estou chamando uma classe que passa por cima, um método que passa por cima, sobrescreve o da minha classe mãe. E o céu é o limite aqui. Eu posso ter todas as características, incluindo o valor. Repare que eu não precisei declarar valor de novo, mas ela tem o seu próprio valor e só modificar o que eu quero. Uma outra coisa é que eu posso, de repente, ter este método, ou um dado, como private, aqui em cima. Vamos criar uma outra variável. Valor, float, outro valor. Não é o mesmo, é outro valor. E a questão é que agora, daqui de dentro, eu não posso escrever outro valor, porque é privado. Então, a minha classe mãe tem um membro privado, que significa que nenhuma classe filha dela consegue ver isso. Privado é privado mesmo. Mas, de repente, pode ser que eu tenha alguma coisa que eu quero que seja visível para todos os filhos, todo mundo que seja da mesma família, mas que não seja visível para quem está fora. Privado para quem é de outra classe, mas não privado para quem herda, para quem é da mesma família dessa classe. E aí essa palavra muda para protected. Então, protected significa que esta variável, este membro, é acessível pelos filhos dele. Então, classe C2 é filha de C1, então tem acesso, porém, não é acessível por quem está lá fora.
Bom, nesse caso, espero que tenha ficado claro o que está acontecendo. Eu desfiz aqui aquele outro valor, que nós não vamos precisar mais dele, foi só um exemplo da palavra protected, mas eu quero mostrar para vocês que a classe C1, que é a classe mãe, tem print, tem este método print, que simplesmente escreve o valor na tela. Ou, se você preferir, para ser mais explícito, a gente pode pegar esse valor e colocar aqui e falar, esta é a classe C1. Eu acabei de reparar que eu tinha errado aqui, né? Eu quis dizer classe C2 o tempo inteiro e vocês não me falaram. Ainda tenho que inventar uma forma de fazer isso. Chama-se aula ao vivo, professor. Da próxima vez você dá uma aula ao vivo. Então tá aqui, ó. Eles são iguais, a única diferença é que um escreve C1, outro escreve C2. Como eu criei da classe C2, ele escreveu C2. Se eu vier aqui e trocar para a classe C1, ele vai escrever C1. Isso tem um nome. Sobrescrever um método da classe mãe para ele fazer uma coisa diferente se chama sobrecarga ou overloading. Então nós estamos fazendo um overloading, uma sobrecarga do método da classe mãe que já existia para fazer algo diferente. Porém, e agora é que fica legal, vou mostrar para vocês onde isso fica interessante. Imagine que eu tenho aqui fora uma função. Void. Vamos chamar de pega valor. Que tal? Pega valor. Vamos chamar de escreve valor. E aqui dentro eu vou pedir para que seja passado um objeto do tipo C1. Então, C1x. Const, referência constante, sempre mais seguro. Const C1x. E só o que eu vou fazer é pedir para ele usar a função print. Eu vou dizer x.print. Tá claro o que está acontecendo aqui? Eu criei uma referência constante à classe C1. Ele deu um erro aqui que eu já vou explicar o que é. Mas, para evitar esse erro, escreva valor. Eu vou pedir um objeto da classe C1 e só o que eu vou fazer aqui é dizer x.print. Tá claro o que vai acontecer aqui? Nós vamos pegar x e chamar o método print dele mesmo. Então, ele vai escrever se ele é da classe C1 ou C2 e o valor. Mas não faz sentido escrever se ele é da classe C1 ou C2. Ele sempre vai escrever C1, porque aqui é C1. Não é verdade? Será? Olha só. Temos aqui C1, temos valor, e ao invés de escrever assim, eu vou dizer, vou chamar meu método escreve valor x. Vamos interpretar o que está acontecendo. Escreve valor x, vai chamar este bloco, este método, essa função, que vai pegar x, vai entrar aqui. Aliás, você podia chamar isso daqui de outra, só para perceber que não é, ou var, tanto faz. Só para perceber que não é o mesmo nome aqui e aqui, não faz diferença. Então, x entra com uma outra roupa, como var, e aí eu chamo o método dele mesmo, print. Nós vamos aqui na nossa classe, ele é de que tipo? Do tipo C1. O tipo C1 está aqui.
O print dele deve fazer o quê? Deve escrever, esta é a classe C1 e o seu valor. Então é isso que ele vai fazer aqui embaixo. Ou seja, meu programa não mudou nada. Compilo, rodo e eu obtenho, esta é a classe C1. Mas olha só o que vai acontecer. O que acontece se ao invés de criar alguém da classe C1, que é a classe mãe, eu criar da classe C2? Olha só, o Visual Studio não reclamou nada. Vamos ver o compilador. O compilador também não reclama. Então, todo lugar onde espera-se um objeto da classe mãe, também pode se passar qualquer objeto da classe filho. E é por isso que esta linguagem é tão poderosa, porque agora nós estamos falando em personalizar classes. Lembra do exemplo do carro? Carro é o nome da classe e o objeto é um carro específico. Agora eu estou dizendo para você assim, eu tenho um lugar onde entram carros. É a classe mãe, carros. Mas aí você tem uma classe filha que é o seu carro. Não só um objeto, pode ser a sua marca, o seu modelo de carro. Se carro entra, todas as marcas e modelos de carro também entram. Então essa é a mesma lógica aqui. Porém, eu não executei ainda, né? Se eu compilar e executar, será que vocês têm uma ideia do que vai acontecer aqui ou não? Ele escreveu, esta é a classe C1. Ué, mas não era C2? Por que ele escreveu C1? Quando eu chamei escreve valor X, ele chamou print. Mas o print de quem? Quem ele esperava aqui dentro? Ele esperava C1. E, portanto, quando eu chamei o print, ele teve que tomar uma decisão. Por quê? Eu esperava C1, mas entrou um filho de C1, entrou C2. E quando eu chamei print, ele precisa decidir se ele chama o print da classe mãe, que é quem eu esperava, ou se ele chama o print de quem realmente entrou, que é a classe filha. E ele sempre decide pela classe mãe. Então ele veio aqui e falou, ó, eu esperava mãe. E como eu esperava a classe mãe, que é C1, o print de C1 escreve, esta é a classe C1. Então eu vou chamar este print. Mesmo que tenha entrado um filho, eu não vou chamar o print do filho, porque eu esperava a classe mãe. Então esse é o comportamento default. É o comportamento padrão, mas não é o único comportamento. Eu posso mudar isso com uma palavrinha-chave. Ao invés de dizer para ele, ó, toda vez que você chamar, que você esperava a classe mãe, e você chamar um método da classe mãe, não execute da classe mãe, não. Eu quero que você execute o da classe filha. Eu venho nesse print e digo assim, antes de tudo eu digo, este é um método virtual. E o que é um método virtual? Então, um método ou função virtual é aquela associada em tempo de execução. Um programa tem muitos tempos. Tempo de execução é quando eu estou rodando. E temos também o tempo de compilação, que é quando está sendo compilado e as decisões estão sendo tomadas pelo compilador. Então, o que está acontecendo aqui é que sem isso, sem esta palavra-chave, quando o programa está compilando, ele já decide que este print que está sendo referido aqui é o print da classe mãe, da classe C1, não da classe C2. Também temos uma outra questão que eu vou falar já, mas a primeira coisa é que nós precisamos, então, adicionar a palavra virtual aqui. A palavra virtual vai dizer para ele o seguinte: você vai decidir qual print usar
durante o processo de execução, o tempo de execução. Então não é na compilação. Adia a decisão de qual método você vai usar e espere a execução do programa para decidir qual deles vai ser. Porque pode ser que seja outro print. E nesse caso, pode ser que seja o print da classe filha, que é o que está aqui embaixo. Mas isso é só uma parte do problema. Acontece que as decisões em tempo de execução só podem ser tomadas através de ponteiros, porque elas só podem ser tomadas para objetos alocados no heap e não no stack. Então nós temos que vir aqui dentro e dizer que eu não quero C1. Eu quero um ponteiro para um objeto C1. E quando eu faço isso, ele começou a reclamar aqui, porque agora a coisa ficou diferente, né? Então vou ensinar para vocês um símbolo novo. O que eu teria que fazer aqui? Se isso é um ponteiro, como que funciona mesmo? Pôr o asterisco na frente representa não o endereço de memória, mas a casa para onde esse endereço aponta. E aí se eu colocar esse endereço assim entre parênteses, eu posso colocar o pontinho e agora tudo funciona. Mas é um pouco complicado, né? Eu tenho que usar 1, 2, 3, 4 caracteres para acessar o print que mora nesse endereço de memória var. Ao invés disso, eu posso resumir tudo num único símbolo que usa apenas 2 caracteres. Eu troco o pontinho pela setinha, que é um menos com o sinal de maior. Então esse operador é um outro operador de acesso. Nós temos 2 operadores de acesso, o operador ponto e o operador seta. Este é para quando você tem um objeto alocado direto no stack, e este é para quando você tem um ponteiro para um objeto, seja ele alocado no stack ou no heap, é um ponteiro. Muito bem, só falta arrumar uma coisa, que aqui embaixo no escrever valor agora, ele espera um ponteiro, ele espera um endereço de memória, e x não é um endereço de memória, mas eu posso vir aqui e colocar o e comercial, então eu estou passando para ele o endereço de x. Ele espera um ponteiro, ele espera um endereço, eu passei o endereço e vamos ver o que acontece. E olha só, agora ele escreve, esta é a classe C2, que é o correto, mesmo que aqui dentro seja C1. Então o escreve valor, que chama o print, adiou para a hora que o programa vai rodar para decidir que print chamar. E, na verdade, tudo isso foi feito com a palavra virtual. Se eu tirar a palavra virtual daqui, mas mantiver todo o resto, toda a passagem de valor por ponteiros e por endereços de memória, ele volta a chamar o print do C1. É o virtual que diz para ele adiar a decisão e chamar o método print da classe filha. Porém, isso só acontece se nós fizermos através de ponteiro. E eu posso provar para vocês que isso acontece, porque eu posso desfazer todas essas últimas mudanças até a hora que nós mudamos aqui, e agora o virtual está aqui em cima e o resto continua como antes, passando por cópia. E ele vai escrever C1. Apesar de estar entrando um C2, ele escreve C1 porque ele tomou a decisão na compilação. Ou seja, os ingredientes aqui são ter um método virtual e chamar este método por ponteiros. Isso faz com que seja possível adiar a decisão se eu vou chamar o método, nesse caso o print, da minha classe filha ou da minha classe mãe. E aqui abre-se um horizonte praticamente infinito de aplicações, onde nós podemos ter uma classe mãe que serve de molde para outras classes. Para terminar, eu vou mostrar para vocês o conceito de classe abstrata. Então, o que é uma classe
abstrata. Classe abstrata também é chamada de classe puramente virtual. Uma classe abstrata é uma classe onde eu não posso criar um objeto dela. Eu não posso criar uma instância dela. Por exemplo, poderia ser que a classe C1, do jeito que ela está aqui, poderia ser que ela não tivesse a opção de chamar o print. Eu crio um molde para o que seria uma função print, de forma que todas as classes filhas terão que ter a sua implementação do método print, mas a classe mãe em si não tem. Como eu faço isso, eu coloco um sinal de igual e 0. Eu estou dizendo para ele, eu tenho um método que não é nada, ele é um programa nulo, ele tem um nome, mas ele não tem um programa associado. É um bloco que só tem nome, mas não tem conteúdo. E ele, obviamente, é virtual, porque eu não posso ter isso daqui se não for virtual, porque alguém vai ter que herdar. E aí, quando eu crio a minha classe filha, nada mudou. A única mudança aqui, aliás, nada mudou mesmo, eu vou compilar e rodar para mostrar para vocês que nada mudou. Ó, chamou, aqui dentro é C1, e ele chamou direitinho quem era. Tinha que chamar o da filha, o print da filha, e escreveu, esta é a classe C2. Não deu problema. Mas olha o que acontece se eu tentasse criar aqui dentro, sozinho, um objeto, não um ponteiro igual aqui, um objeto mesmo da classe C1, C1Y. Ele já reclamou. E se eu tentar compilar, ele vai dar um erro. Ele vai dizer, você não pode fazer isso, porque você não pode declarar uma variável y, porque ela é de um tipo abstrato. C1 passou a ser um tipo abstrato. Tipo abstrato é aquele que ele existe como molde, mas ele não pode ser criado na memória, simplesmente porque ele está vazio. E eu podia ter uma classe cheia de coisas aqui dentro no C1. Se eu tiver um único método igual a 0, isto é uma classe abstrata. E como nós vamos ver depois, isso aqui é essencial para o nosso programa prático que nós vamos programar juntos no próximo vídeo, na parte 4 e final desta aula. Vejo vocês lá!